A consciência mascarada. Como andar em um mundo com crise econômica, crise de epidemia e crise política? Como ter clareza no pensamento em meio a tantas exclusões e com todos os nossos referenciais sendo transformados? Sobre as máscaras sociais, sobre as máscaras do preconceito, sobre as máscaras da dor e sobre as máscaras da desigualdade que nos acompanham nesse momento. Nós temos hoje a honra, o privilégio de começar um debate amplo, um debate democrático, um debate plural, com especialistas de diversas áreas. Cada especialista tratará dos muitos dilemas do momento que vivemos e das possibilidades de ter uma visão múltipla e aberta sobre o tema. E assim nós poderemos ter ideias mais claras rumo à construção de um país mais justo, mais igualitário, menos excludente, menos violento, mais capaz de pensar sobre si. A consciência mascarada, Larvatus Pródio, tema desta série do Café Filosófico. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, eu já não sinto nada. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Será que depressão seria o mal de quem teria perdido ou nunca encontrado um sentido para viver? Ou a depressão seria ter perdido ou nunca ter encontrado o encanto do cotidiano? Quando eu tinha, sei lá, idade suficiente para frequentar o cinema Pacini, era o nome do cinema da rua na qual eu morava, que se chamava Via Pacini, eu via com frequência filmes ao redor do mesmo tema, todos derivados dos romances de um escritor italiano, um grande escritor italiano cômico, que se chamava Guareschi. Guareschi escreveu uma série de romances sobre um vilarejo da Emília-Romanha, área central da Itália, prevalentemente comunista, do Partido Comunista Italiano. Portanto, si encara nessa área os católicos e os comunistas, por essas duas figuras. E põe o chefe do Partido Comunista local e Dom Camillo, que é pároco. A história de Dom Camillo e Pepone me lembra uma piada que se contava naqueles anos, eu nem sei se ela vem dos escritos de Guareschi ou não, e que era a seguinte: um comunista desde sempre, de, sei lá, várias gerações de militância, está como se diz, no artigo da morte. Ele claramente vai morrer e não há remédios contra isso. Então, ele manda chamar o padre e pede para se arrepender, receber a extrema-unção e, portanto, de uma certa forma, se converter, confessa os seus pecados e recebe a comunhão e a extrema-unção, e o padre vai embora. Assim que o padre for embora, entram todos os amigos e camaradas do partido, dizendo: mas, meu, enlouqueceu, o que é isso? Você decide de mudar nessa altura? O que acontece? E aí o nosso herói dá uma resposta famosa, diz: não, eu não mudei de ideia, imagina,
nem brincando. Bom, ele usou uma expressão mais forte, mas não, eu só pensei que, como eu ia morrer, era melhor que morresse um deles do que um dos nossos, né? Então, então me converti para que morresse um católico e não um comunista. Bom, essa história nos mostra que o sentido é mais relevante, pelo menos nesse caso, e tem outros, vou dar 2 ou 3, é mais relevante do que a própria morte. Ou seja, a ideia de que vou fazer que morra um deles e não um dos nossos é a descoberta de um sentido que me consola da minha morte. Existe, essa é sem dúvida uma dinâmica moderna ou contemporânea, né? É a ideia de que, afinal, nós vamos encontrar um resto de sentido, ou mais que um resto, vamos encontrar sentido no nosso posicionamento. Segunda imagem, na ilha di Torcello existe uma igreja e nessa igreja existe esse mosaico extraordinário no qual, como vocês podem ver, tem um Cristo lá em cima e tem Jesus no meio, julgando os mortos que ressuscitam e julgando e despachando uma parte deles para o paraíso e outra parte para o inferno. Mas esse mosaico é quase o começo de uma grande tradição de representação do fim do mundo, ou seja, do juízo final, a qual vai voltar na pintura italiana inúmeras vezes e muitas vezes de maneira absolutamente magistral e incrível. Na parede de entrada, pela parte de dentro, claro, da Cappella degli Scrovegni, Giotto pinta um juízo universal que visivelmente é influenciado, ou pelo menos está na tradição do mosaico di Torcello. E na tradição di Giotto e do mosaico di Torcello, Michelangelo vai pintar a famosa parede da Capella Sistina. Os ressuscitados se dividem em condenados e eleitos que vão subir e sentar à direita de Deus. Esse sistema de prêmios, recompensas e castigos, melhor dito, é a grande solução, a primeira grande solução cristã para dar sentido ao mundo e à vida. Essa ideia chega tarde na cristandade, chega relativamente tarde. E, claro, existe um além para a cultura grega e para a cultura romana. Mas esse além não é bem estruturado como um lugar em que as recompensas e as punições se dividem segundo o que foi feito na vida, ou seja, uma perspectiva na qual a vida inegavelmente ganha sentido, porque se o além for estruturado dessa maneira, é claro que a vida serve para alguma coisa. Essa é uma segunda maneira de resolver a falta de sentido que a morte inflige à nossa vida. Existe na consciência de quem vai morrer, o que será a última frase que eu vou dizer aos meus filhos, a última frase que eu vou dizer aos meus próximos, aos amigos. E se presume que essa última frase seja, ou essa frase que muito frequentemente é
gravada na lápide da tumba, que ela tenha esse poder de atribuir um sentido à vida, a qual, de alguma forma, teria perdido o seu sentido por causa de seu caráter efêmero. Tem pouquíssimas lápides que respeitam a falta de sentido da vida. É por isso que eu escolhi uma de um grande poeta irlandês, que é William Butler Yeats, que no começo do século XX, então, escreveu ele mesmo esses versos. Cast the eye on life, on death, horseman, pass by. Joga um olhar frio sobre a vida e sobre a morte. Cavalheiro, vá em frente. A ideia era que você possa encontrar esse túmulo ou um túmulo em qualquer lugar, quando você está indo a cavalo de uma cidadezinha para outra. E aí para, justo para ler, joga um olhar frio, sem grande emoção, sobre a vida, sobre a morte. Cavalheiro, segue em frente. É uma das poucas inscrições funerárias que respeita a falta de sentido da morte e da vida. Por isso eu queria que Yeats tivesse menção nessa nossa conversa. A maioria das pessoas que acredita ou espera na dispersão ao vento de suas cinzas, ela de alguma forma acredita no que Romain Rolland, numa carta bem conhecida, uma troca bem conhecida com Freud, chamava o sentimento oceânico, uma expressão bonita, que é um pouco o sentimento de pertencer ao mundo na sua imensa complexidade. Então, a ideia de que quando nós morremos, não é que vamos para lugar nenhum, também não é que vamos para um sistema de recompensas e castigos, mas vamos reencontrar a totalidade do mundo. É uma visão um pouco panteísta, né, em que Deus é um pouco tudo. Ele está em qualquer lugar, em cada coisa, nos objetos animados, inanimados e companhia. E, no fundo, a nossa transformação em cinza teria um sentido porque ela nos reintegraria no conjunto do mundo. São preocupações quanto ao sentido da nossa vida individual. Para um grego isso era um pouco diferente, né? O que um grego dava uma importância enorme ao que ele chamava o cosmos, ou seja, a ideia de um universo ordenado em que as coisas teriam seu devido lugar. Essa ideia é bem presente na cabeça dos gregos antigos. Tanto que, por exemplo, se vocês querem se divertir, podem ler o capítulo 10, acho, do primeiro livro da Ética Nicômaco de Aristóteles. Ele se pergunta se um morto pode ser feliz. Essa pergunta, para um moderno, é uma pergunta insensata, porque para nós, por definição, se alguém está morto ou feliz, não vai ser. Pode até nem ser infeliz, mas, enfim, essa problemática para ele não existe. Só que, para Aristóteles, a questão digamos, da felicidade, por falta de uma palavra melhor, porque estou traduzindo como felicidade a palavra grega daimonia, que significa bons espíritos, de alguma forma, é outra coisa. A felicidade depende de saber ou não
se estamos na ordem do mundo, na ordem do cosmos. E isso pode ser verdade de um morto, pode ter mortes que nos integram na ordem do cosmos e, portanto, que são felizes. No próximo bloco, É um momento em que, de alguma forma, se revela o fato de que a vida pode ser sem sentido. É esse. o senso comum costuma associar depressão à falta de sentido. Geralmente queremos tirar da depressão pessoas próximas e queridas, a força delas acharem, ou de nós acharmos para elas, um sentido para a própria vida. Sugerimos uma causa, uma visão de futuro, uma crença, um projeto. Enfim, queremos injetar um objetivo, um rumo que julgamos ser necessário a quem nos parece ter perdido o seu. Mas de onde vem tamanha necessidade de termos esse grande sentido para a vida? Vamos continuar com a nossa história, a história de indivíduos modernos, os quais aparentemente são sedentos de sentido. Estamos sempre procurando sentido, e não é só isso, é que também estamos naturalmente entre aspas, e aparentemente convencidos de que a falta de sentido seria patógena, seria uma coisa que nos faz mal e que nos adoece e que pode nos adoecer gravemente. Ou seja, é como se tivéssemos essa ideia pressuposta que se nós perdemos a ideia do sentido da vida, da nossa, se nossa vida nos parece sem sentido, sem um sentido, claro, externo, superior, que seja, nós vamos ficar, no mínimo, triste, no máximo, deprimido. E estamos tão convencidos disso que nós consideramos com muita facilidade e às vezes, uma pitada de estupidez, que qualquer sentido seria um perfeito taumaturgo. Ou seja, qualquer sentido seria capaz de curar a tristeza de qualquer um ou a depressão de qualquer um. Porque, afinal, se ele está triste ou se ele está deprimido, é justamente porque não encontra ou perdeu o seu sentido, a ideia do seu sentido. Essa é a nossa posição espontânea. Nós somos bastante incapazes, a não ser que sejamos profissionais, é por isso que é muito importante se endereçar a profissionais quando nós temos grandes tristezas e depressões, porque geralmente o amigo simpático e cordial, ele vai tentar nos curar, entre aspas, a força de sentido. Ele vai dizer, sei lá, sua mãe morreu porque ela foi para um lugar melhor. Putz, isso é uma coisa que vai piorar a tristeza e a depressão de quem ouve essa loucura. Não, ela não foi para nenhum lugar melhor, ela morreu. Ou seja, se tem um momento em que, de alguma forma, se revela o fato de que a vida pode ser sem sentido, é esse. E é com isso que é preciso lidar. A última coisa que um profissional faz diante da dor de uma perda, por exemplo, é atenuar. Essa coisa de
Ah, não, agora ele está com os anjos. Não, ele não está com os anjos. Mas, de qualquer jeito, nós sempre pensamos que a consolação estaria do lado do sentido. A ideia sempre de que o sentido seria bom, que ele nos curaria, ele nos alegraria ter um sentido. Passado, não sei nem mais dizer em que ano, eu escrevi um tweet no meu Twitter, que foi talvez o mais retweetado da história do meu Twitter, e o mais apreciado, digamos assim. Dizia: angústia é descobrir que somos pedaços de carne largados num planeta perdido e menor, e que tudo isso não faz sentido algum. Para certas pessoas é sempre muito inquietante, né? Sobretudo quando você explica eventualmente que você está enxergando aquele pontinho lá embaixo à esquerda, que é apenas um pontinho luminoso. Não, não, não. Não é a Terra. Aquilo é a Via Láctea. Ou seja, estamos perdidos lá dentro. A Via Láctea é por si só uma manifestação muito menor do universo e nós somos nada, poeira dentro da Via Láctea. Tudo isso num universo em expansão, de fato, não faz sentido algum. A prova do contrário, de que o sentido é uma coisa que nos faria bem, e a ausência de sentido nos angustiaria e nos faria mal, está em muitos outros esses que nós fazemos para ganhar um sentido. Eu geralmente, aos meus pacientes que sofrem de crise de pânico, sugiro duas coisas. Sempre duas coisas que, claro, são, que posso dizer, truques comportamentais para tentar resolver a situação. Uma coisa é sempre ter consigo um excelente chocolate e comê-lo com calma para saboreá-lo. Uma gratificação oral tem poderes extraordinários sobre o nosso humor. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu verifiquei ao longo dos anos que se você, quando tem uma crise de pânico, bom, claro, tem algumas coisas que tem que fazer. A primeira é parar o carro se você estiver dirigindo, é sábio para você mesmo e para os outros. Se você estiver caminhando, é se sentar, mesmo que seja na calçada, mas se sentar. E aí, recapitular o essencial do seu sentido no mundo e do seu lugar no mundo. Recapitular significa aquela coisa, sabe? Eu sou Contardo Caligares, eu nasci em Milão, 70 e tanto anos atrás, eu estou morando em São Paulo, Brasil, eu estou casado, tenho filhos, estou aqui sentado, estou me preocupando com isso e com aquilo, as coisas que me interessam. Recapitular, como se você precisasse, de alguma forma, dar uma espécie de mini currículo da sua vida, mas não porque está concorrendo a um cargo universitário, mas porque está querendo se apresentar para si mesmo e para quem que seja, de uma maneira breve, mas ao mesmo tempo bastante completa. Geralmente, esse exercício, que parece um pouco trivial, ele tem um extraordinário poder de sedação da angústia.
Se você faz esse esforço para devolver a si mesmo um pouco de sentido e um pouco de lugar, as duas coisas vão juntas, você recupera um pouco de sentido e, de fato, mais uma vez, se demonstra o que nós espontaneamente pensamos, ou seja, que o sentido é taumaturgo, ele seria capaz de curar, entre aspas, ou pelo menos melhorar a nossa angústia ou as nossas angústias. Engraçadamente, como há bastante tempo, pelo menos desde o começo do cristianismo, nós pensamos que a fonte do nosso sentido era Deus, ou seria Deus. Engraçadamente, uma das maneiras de se conciliar a simpatia divina é a renúncia. Não só porque existe uma tradição antiga que consiste em fazer sacrifícios aos deuses. Sacrifícios não são necessariamente renúncias. Se você, por exemplo, em qualquer religião pagã, decidia matar, sei lá, uma jovem vitela e 3 cordeiros para ganhar a simpatia de Zeus, você sabe que era uma renúncia, mas em termos, porque depois os bichos seriam divididos e comidos por todo mundo. Então a coisa acabava em festa e numa certa dose de prazer. Nós, digo nós cristãos, evoluímos nessa direção e mais do lado da renúncia. A ideia que não nos larga é que renunciando, e especificamente renunciando aos nossos prazeres, nós vamos ganhar pontos, vamos ganhar méritos e, portanto, vamos merecer um suplemento de sentido que Deus vai nos outorgar. É como se, sabe, é engraçado, né? Nós tomamos como absolutamente normais e espontâneas coisas que não precisam ser. Por exemplo, cada vez que a gente faz uma promessa, é sempre do lado de uma renúncia, né? Ah, meu filho está doente, eu juro para quem? Para alguma entidade divina, para Deus, alguns santos, eu juro que não comerei sei lá, chocolate até o fim do ano, se a febre dele baixar. Ninguém tem a ideia, eu prometo que comerei chocolate todos os dias se a febre dele baixar. Isso não nos parece ser um método. Enquanto poderia ser uma celebração festiva que eu faço com Deus, poderia ter, por exemplo, quebrar o meu chocolate e deixar um pedacinho para ele e outro para mim, como acontece, por exemplo, nos sacrifícios que são feitos aos deuses do Umbanda. Por exemplo, quando se deixa um charuto, uma cachaça ou até uma galinha na esquina do cemitério. A ideia é que compartilham essas coisas com Deus. Com o nosso Deus não é assim. Me privar é o que vai, de alguma forma, chamar de volta a simpatia divina, e esse preço que eu pago da renúncia é o que vai restituir sentido à minha vida. Seja como for, existe naturalmente, entre aspas, sempre, porque esse naturalmente significa culturalmente para nós, existe uma espécie de proporção invertida entre o sentido e a depressão, o sentido e a tristeza. Como se
quando estivéssemos tristes, ou pior, deprimidos, seria sempre por falta de sentido. Às vezes a gente pode dizer falta de perspectiva, mas dá na mesma. É falta de sentido. A falta do sentido, de um sentido para a vida, nos adoeceria. E o sentido nos curaria. Na mesma direção, absolutamente na mesma direção, vai o nosso ódio pelo prazer. No próximo bloco, Nós aceitássemos que a vida não é para sempre, talvez aceitássemos também ao mesmo tempo que a vida não precisa ter um sentido. Uma corte de excelentes pensadores contemporâneos parece convencida de que nossas vidas sejam regradas pela busca do prazer. Aí residiria, aliás, a origem de muitos dos nossos males. É uma trivialidade comum a religiosos, ateus, racionalistas e místicos. O hedonismo nos corrompe, torna-nos pequenos, covardes e, claro, consumistas. Será que é verdade? Este é um dos questionamentos que Contardo Caligares nos faz. Nós, digo nós todos, a nossa cultura, quando você começa a ler, por exemplo, artigos de opinião nos jornais, nas revistas ou na internet, é raríssimo que a gente encontre uma consideração minimamente positiva do hedonismo. O hedonismo seria aquela filosofia que diz que os homens seriam movimentados pela busca do prazer e que estariam sempre correndo atrás, ou deveriam correr atrás do prazer. Eu sou resolutamente hedonista, por várias razões. A primeira é que talvez o pensador que mais tenha me influenciado na vida, que é Freud, que é o fundador da psicanálise, ele acreditava justamente que o princípio do prazer era um princípio universal que guiava a ação humana. O que não significa que os homens estariam sempre fazendo a coisa necessária e adequada para ter uma vida prazerosa. Não. Isso significa, ao contrário, que quando isso não acontece, é porque algo disfuncional está acontecendo com os homens. Porque eles, os homens em geral, e tal ou tal homens, estão se revelando incapazes de ter prazer e de se dar, inclusive, os prazeres que podem se permitir e os prazeres que são alcançáveis. A neurose, em grande parte, é isso. É uma maneira de se impedir, inclusive, se não sobretudo, os prazeres que são possíveis. Mas, de alguma forma, nunca nos resignamos realmente ao caráter efêmero, não duradouro, da nossa vida. Então, precisamos de um sentido que sirva de suplemento ou de complemento a essa realidade insuportável que é que não vivemos para sempre. E esse sentido, a necessidade desse sentido, torna o simples hedonismo de qualquer mamífero que nem a gente impraticável, porque você entende que se eu digo que a única coisa que importa na vida é o prazer, eu vou perder tudo o que alimenta a minha possibilidade de dar um sentido à minha vida e ao mundo, as quais minha vida e mundo talvez não precisassem de sentido. Sobre essa questão da morte e do caráter efêmero da vida, Freud fez algumas observações que foram retomadas de uma maneira
muito interessante por Lacan. Vocês têm razão de acreditar que vão morrer. Essa fé sustenta vocês. Se vocês não tivessem essa fé, vocês não aguentariam a vida que vocês têm. Mas, voltando à frase de Lacan, onde ele realmente inverte, em geral a gente diz só a eternidade daria um sentido ao caráter efêmero da nossa vida, que sem isso seria insuportável. Ele diz exatamente o contrário. Se a nossa vida não fosse efêmera, se ela não fosse destinada a não durar, mas quem que aguentaria viver sem saber que algum dia vai parar? É interessante, aliás, para quem quiser fazer a experiência, falar com pessoas bem idosas. Pessoas bem idosas, muito frequentemente, têm essa posição, que deu, já durou o suficiente, pelo amor de Deus, é o caso de dizer, me tirem daqui, né? Porque a vida não é para sempre. E porque se nós aceitássemos que a vida não é para sempre, talvez aceitássemos também ao mesmo tempo que a vida não precisa ter um sentido. Você vê as consequências. Se a vida não precisa ter um sentido, se o sentido não deriva da duração da vida, se o sentido não é o contrário do efêmero, se o sentido é uma necessidade outra que poderíamos dispensar, bom, primeiro não seria necessário inventar a vida eterna para construir um semblante de felicidade. E segundo, nós poderíamos voltar a acreditar no fato de que o prazer é realmente a única coisa que temos a tendência natural a perseguir nas nossas vidas. Cuidado, a definição do prazer no hedonismo é uma definição bem mais complexa e, ao mesmo tempo, muito simples. É o maior prazer, o maior bem-estar possível para o maior número possível. No próximo bloco, Nós tornaríamos, então, tristes e deprimidos por excesso de sentido, excesso de relevância de um sentido que nunca conseguimos fechar. Será que a necessidade de justificar a vida, de querer fundamentar a vida por outra coisa além dela mesma, será que isso vem à tona quando a própria vida já não nos basta mais? Quando não conseguimos mais ver graça nas pequenas coisas do nosso cotidiano? talvez seja essa incessante busca de sentido que nos distraia do encanto, do prazer com a própria experiência de viver. O que aconteceria se nós fôssemos capazes de viver sem a necessidade de um sentido que só se esconderia numa hipotética duração infinita da nossa vida? A minha expressão preferida é que isso nos permitiria ser leves, sem ser levianos. Ser leve sem ser levianos é um pouco a mesma coisa como ter a capacidade de viajar sempre, coisa que seria incrível se nós aprendêssemos,
viajar sempre de mala de mão. Ninguém praticou com tanta elegância, inteligência e bom humor a arte de ser leve sem ser leviano, tanto quanto Oscar Wilde. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Ele me surpreende sempre, não só o Kiko, porque é ótimo, mas Oscar Wilde me surpreende sempre. Viver é realmente raro, existir é muito fácil, mas viver significaria exatamente aquilo, significaria não subordinar a vida à procura insensata de um sentido para a vida. E agora mais algumas citações de Oscar Wilde. Meus próprios problemas sempre me entediam mortalmente. Prefiro os dos outros. É absurdo dividir as pessoas em boas e más. Elas são apenas encantadoras ou tediosas. A única diferença que existe entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais. Essa talvez seja a melhor citação de Wilde que eu escolhi. Porque justamente porque ela separa a duração do que seria um valor. A duração não é um valor. Quando você examina uma vida, e a gente, na minha profissão, muito frequentemente é levado a examinar uma vida não no sentido de julgá-la, mas no sentido de escutar alguém que examina a sua própria vida, é muito frequente verificar o descompasso, às vezes radical, entre a duração e a relevância e a intensidade. Alguém pode ter, sei lá, por exemplo, uma relação, vamos chamar isso um casamento, de décadas, sobre o qual, no fundo, não tem nada para dizer. E, de repente, uma espécie de, não sei nem qual é a palavra certa, uma espécie de namorico, ou de aventura, mais exatamente, que durou, sei lá, 5 dias, e que foi a coisa mais radicalmente importante que aconteceu na vida dele ou dela, o que a transformou. Nesse sentido, é preciso de uma ironia muito sutil para dizer que o capricho dura mais, porque justamente isso sublinha tudo o que há de irônico e irrisório na nossa ideia de que o eterno seria a única coisa que dá sentido à nossa vida, e não é. O que dá sentido à nossa vida pode ser um instante. Uma última coisa que eu queria ainda acrescentar é que quando nós renunciamos ao prazer em prol do sentido, ou em prol de qualquer coisa que nos prometeria um sentido na vida, geralmente nós conhecemos a tristeza e a depressão. Não por falta de sentido, porque a falta de sentido nos tornaria, ao contrário, leves, então alegres, mas nós tornaríamos, então, tristes e deprimidos por excesso de sentido, excesso de relevância de um sentido que nunca conseguimos fechar. Transformar a nossa vida na procura de um sentido é realmente um passaporte para a tristeza e a depressão. A tristeza e a depressão têm uma péssima consequência. Elas nos viram
quer seja contra nós mesmos, quer seja contra os outros. Contra nós mesmos e é a melancolia, aquela sensação de autodepreciação da qual não se sai nunca e que nos condena a toda forma de inação pela sensação de sermos incapazes de praticar os nossos desejos e contra os outros elas nos levam ao ódio, realmente ao ódio, por acusá-los da falta de sentido na nossa vida. Então, a batalha ao redor do sentido ao redor da sua relevância ou irrelevância, é uma batalha crucial, que não é só uma batalha interior para a gente poder viver de maneira mais leve, embora não leviana, mas é uma batalha crucial na nossa relação com os outros, porque muito de nossos ódios, muito de nossas melancolias que se transformam em ódio, porque, claro, se eu acho que sou inepto, vou acabar acusando alguém, ou seja, em última instância, vou acabar no ódio. Muitos dos nossos ódios são um efeito de uma exclusão que vem dessa estranha necessidade humana, tipicamente humana, de ganharmos, termos um sentido e de estarmos dispostos a pagar qualquer sentido que alguém nos venda com uma renúncia aos nossos prazeres. Foi muito bom acompanhar seu pensamento. É óbvio que na Idade Média muitas pessoas tinham um grande sentido nessas explicações totalizadoras, cristandade, por exemplo. No mundo contemporâneo, muitas vezes houve explicações e utopias totalizantes, socialismos e assim por diante. Nós fomos desconstruindo na modernidade todos esses discursos, fomos desmanchando todos os discursos totalizadores e acabamos um mundo que aparentemente tem muito mais depressão do que havia antes. Isso é uma fantasia ou nós precisamos desses opiáceos? Ou seja, nós deveríamos voltar a explicações totalizadoras que pelo menos não nos deixavam tão deprimidos, faziam crer em um sentido maior para a minha existência ou além dessa existência. É também uma provocação para você. Está fazendo falta o socialismo histórico ou a ideia de cristianismo para o mundo tomar menos antidepressivo? Não, a resposta é não, porque a minha tese é que não existem situações em que a gente precisa de sentido. Existe um precisar de sentido que por si só é patológico. Precisar de sentido, seja ele qual for, claro, mais ou menos totalizante, mais ou menos esmagador e missionário, como nos dois casos que você mencionou, mas precisar de sentido é uma doença da alma. Realmente. Eu escolho essa palavra como um pouco diferente do que uma psicopatologia. É uma doença da alma. Eu diria que a doença da alma que era da qual eram acusados os monges quando ficavam tristes apesar do extraordinário milagre da criação. Como é que é? Você fica triste enquanto Deus criou tudo isso? Olha só, não é por acaso que
A tristeza teve que ser considerada como um pecado capital contra a criação. E eu acho que a doença da alma é querer e precisar que tudo isso tenha um sentido. A doença da alma é não poder gozar do mundo sem que eu deva primeiro lhes atribuir um sentido. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O sentido da vida, para mim, é feito de coisas pequenas. E se não sabemos mais saborear as coisas pequenas, aí sim, aí as coisas grandes nos farão falta. E facilmente seremos vítimas da tristeza do mundo.